Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. O Vasco tomou uma traulitada ontem com seu time principal e isso pode abalar o anímico do time. Aliás, anímico esse que já estava lá embaixo. O Vasco entrou de forma totalmente desconcentrada, parece sem vontade de jogar, alguns jogadores se poupando. Estava se poupando para o jogo de sábado, que é o jogo mais importante. Então não tinha que ter levado os caras. Eu falei isso a semana toda, não leva esses caras, bota um time de garoto, bota a correria para cima do São Paulo, mas levaram os caras, ok. Agora, meu amigo, agora o BO é de vocês, resolve isso aí. E vai ter treino aberto, né? Tem treino aberto sexta-feira, tem festinha sexta-feira. Vamos pra festinha sexta-feira. Perdemos 3-0, vamos fazer festa. Não, vamos encarar o Galo, vamos agora vencer o Atlético Mineiro, cara. Precisa consertar muita coisa, é tempo perdido, treino aberto vai ser tempo perdido, é menos um treinamento que você tinha para acertar esse time que está horroroso, mas querem fazer treino aberto, importante é a lacração, importante é a festinha, não é verdade? Isso que é importante, a torcida gosta de festinha, porque a Força Jovem já emitiu um notificado dizendo que vai estar confirmado o treino aberto. A Força Jovem agora ela confirma treinamentos dentro do Vasco. Ela confirma se vai ter treino, se não vai ter treino. Ela botou lá um comunicado, saiu pelo menos na Net Vasco, saiu que a Força Jovem confirma que vai ter treino aberto sexta-feira. E a frase bonita de lacração é: andar para trás só se for para pegar impulso. Olha, essas frases de coach tá cada vez mais comuns no mundo moderno, né? Eu não tenho paciência para esse troço não, mas tudo bem, legal, parabéns aí aos envolvidos, né? Sábado a gente... Tomara que o Vasco vence, sábado com festinha, com tudo, vou torcer para vencer, mas o planejamento parece estar errado, né? Já foi errado pro jogo de ontem, mas a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar também no vídeo de hoje sobre o BTG Pactual, esse empréstimo que o Vasco está pegando de 165 milhões, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar, explicar o que está acontecendo. O Vasco já negou, mas não negou que está pegando o empréstimo, negou a forma do pagamento do empréstimo. Vamos entender tudo o que está acontecendo com detalhes, vamos tentar conversar sobre isso na segunda parte desse vídeo. Antes de eu pedir like, pedir essas coisas que a gente sempre pede, eu vou colocar aqui o vídeo do nosso amigo, o João Nascente, que ganhou a camisa, cara, do Live Pix, né? Ele ganhou a camisa, já recebeu a camisa. Primeiro eu quero mandar um abraço, um agradecimento ao João, porque o cara foi muito legal com a gente, porque eu falei que o Live Pix eu ia fazer a camisa, depois do sorteio eu ia comprar a camisa numa loja do Vasco e ia mandar para casa da pessoa, ia pagar o frete, ia pagar tudo, né? O canal aqui a gente ia pagar tudo. Era isso o combinado. O cara só botava o dinheiro do valor das cotas que ele adquiriu pro sorteio. E aí o João, eu tive que entrar em contato com ele para saber o endereço dele, o CEP, tudo. Ele falou para mim: pô, cara, olha só, você ainda vai comprar camisa? Eu falei: vou comprar camisa. Ele falou: então faz o seguinte, duas coisas que eu tenho para te falar. A primeira é que eu tenho uma loja pertinho da minha casa, da Gigante da Colina, pertinho da minha casa. Se você quiser, você compra a camisa lá na Gigante e eu passo lá e retiro. Não precisa você pagar frete. Pô, isso aí já ajudou pra caramba. E aí, pô, já o meu agradecimento pro João, porque já ajudou a gente a beça, menos um custo, né, cara? Aí não tivemos que pagar o frete, por isso que foi muito rápido. Eu entrei em contato com a Gigante da Colina, fiz o pagamento, falei com a gente pelo WhatsApp. Quem me atendeu foi uma menina chamada Isabel, Gigante da Colina, lá da Asa Sul, em Brasília. Eu fiz o pagamento para Isabel, fiz o Pix, ela falou: olha, quer tirar a nota fiscal no nome do rapaz, do Feitino, o nome dele, tirou no CPF do João, ele já tinha me passado os dados dele, tirou uma nota fiscal no CPF do João para se tiver algum problema de trocar, ele poder ir lá trocar a camisa fica fácil. Ela emitiu a nota, mandou a nota para mim, ele passou no dia seguinte lá para retirar a camisa, já está com a camisa, e aí ele fez um vídeo. Vocês vão achar diferente porque o sorteio era da camisa número 1 do Vasco, a camisa preta com a faixa diagonal branca, mas o João me pediu se podia trocar, porque ele já tinha muita camisa preta. Ele falou: pô, eu tô de olho na camisa do verde, de goleiro. Pode ser? Eu falei: pode ser, é um gosto do cara, claro que pode ser. E aí ele foi lá, trocou, eu paguei, comprei essa camisa para ele, ele foi lá e retirou a camisa e fez esse vídeo aí. Vamos ver o vídeo do João. Alô, André Luiz, alô, galera do canal Gigante Vascaíno. Tô eu aqui com o meu prêmio, acabei de retirar aqui na loja. Pedi pro André trocar por essa camisa de goleiro, porque eu tenho muita camisa preta do Vasco, e essa aqui já estava na mira há um tempo. Então, ó, confirmando a lisura do processo, tô aqui com o meu prêmio em mãos, já vestido, etiquetinha para provar, beleza? Um abraço a todo mundo, saudações vascaínas. Bem, depois do vídeo do João, felizão com a sua camisa, pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo, né? O joinha, ele é muito importante, né? Curte o vídeo, porque o vídeo
com like, ele vai ajudar a gente a se tornar um vídeo relevante e o YouTube mostrar para mais pessoas. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O like ele é muito importante, é fundamental nesse trabalho aqui de YouTube. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral pra gente, pegar o link desse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, vai ajudar muito. E olha que o vídeo de hoje ele é bem explicativo sobre a questão do BTG Pactual, desse empréstimo de 165 milhões. Se nos grupos que você participa está tendo muita discussão, já pode mandar o link desse vídeo lá, que o pessoal vai ficar um pouco mais esclarecido do que está acontecendo, tá bom? Vamos pro vídeo. Só para terminar do jogo, já comecei a falar um pouco na abertura do vídeo, né? O Vasco foi ridículo, botou o time principal e agora vai ficar refém aí de um acordo com a torcida, porque o treino aberto está marcado para amanhã, sexta-feira. O engraçado é que tem uma notícia que a Força Jovem confirmou que o treino aberto vai ser mantido. Peraí. Quem manda nessa bagaça? É a Força Jovem, então, que confirmou? É ela que manda na bagaça? Cara, tá meio ruim o Vasco tá muito complicado. Não é que a Força Jovem vai confirmar se vai ter treino aberto ou não. Ela confirmou, não vai ter treino aberto. Andar para trás só se for para pegar impulso. Olha as frases bonitas, né? O time é horrível e o Vasco com lacração. O Vasco dando camisa para Alex Teixeira por 150 jogos, eu acho. Pro Coutinho, que fez não sei quantos jogos. Cara, pô, olha, meu Deus do céu, fazendo camisas especiais, pô, os caras não estão jogando nada, rapaz, o time todo não joga nada, o time tá horrível, o time tá mal, o time tá pesado, o Vasco precisa de oxigenar, precisa de velocidade, precisa de força, precisa dos garotos da base, mas não entra no campo, não joga, vai perder a Copa do Brasil dessa forma, sei, só se mudar muito o anímico do time, vou torcer pra ganhar, claro que vou torcer pra ganhar, mas o que eu vi ontem foi desesperador, vi um Vasco ladeira abaixo, vi um Vasco muito mal mesmo. Esse Vasco vai sofrer para fazer 45 pontos no Brasileiro. Tava fácil, tava tranquilo, tava resolvido, mas eu acho que a saída do Adson e a saída do David acabaram com o time que não tem jogador de reposição, não tem jogador. É triste, o Vasco não tem jogador de reposição e não bota a base. Porque se você contratou lá o Emerson Rodrigues e contratou o Jean Davi, não deu certo, cara, bota o Léo Jacó para jogar, cara. Traz o Léo Jacó para jogar, traz o Alegria para jogar, traz o GB para jogar. Você tem jogador na base, mas no Vasco não pode, nada disso pode. Os caras lançaram o Hendrick com 16 anos. Não, no Vasco não pode, tem que se esperar. Tu vê que o Maxime Domingues ainda não entra. Acho que o cara tá se adaptando ao futebol, ou ele fez alguma coisa ao Paiva. O Paiva não gosta dele, alguma coisa aconteceu. Não é possível, cara. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Tem algo acontecendo nos bastidores do Vasco, no vestiário do Vasco. Tem alguma coisa de podre dentro do Vasco. Tem algo ruim no Vasco. Mas vamos falar da matéria que saiu ontem do BTG. Ontem a revista Pipeline, né, que é um blog, né? O Pipeline é um blog da Valor Econômico, né? Lançou uma matéria que o Vasco estaria no mercado pegando um empréstimo com o BTG Pactual, o banco BTG Pactual, no valor de 165 milhões de reais. E esse empréstimo seria no formato DIB, né? Esse formato DIB é uma coisa moderna no Brasil, ainda não existia até 2021, 2020, não existia essa modalidade de empréstimo. Deixa eu tentar explicar para vocês toda essa história para que a gente possa compreender bem o que está acontecendo. Vamos lá. São dois casos, né? Primeiro é a tomada do empréstimo, necessidade e objetivos. Tá? E o segundo é o pagamento desse empréstimo, que é uma outra conversa. São duas conversas. A forma como o Vasco provavelmente teria que pagar esse empréstimo e o porquê que o Vasco está tomando esse empréstimo. Então vamos lá. O Vasco tem a Vasco SAF, né? Tem a dívida de 700 milhões que herdou do CRVG no contrato. Tá legal. Então tem lá a Vasco SAF hoje, ela é herdeira dos 700 milhões da dívida daquele passivo lá, são 700 milhões de dívida. O Vasco vem pagando o RCE, o Vasco SAF, mesmo na gestão da C7 Parte, ela vem pagando o RCE.
O RCE, que é o Regime Central de Execuções, ele dá, a lei da SAF, dá o direito da SAF pagar 20% das suas receitas, tirar 20% das suas receitas e destinar ao pagamento do RCE. Pode pagar mais, mas pelo menos no mínimo 20% das suas receitas para pagamento do RCE. E a Vasco SAF veio fazendo isso, mostrou no balanço que veio pagando isso. Eu não vou saber os números exatamente agora, mas o Vasco chegou a pagar, acho que é 120 ou 140 milhões de reais ao RCE. Porém, da dívida de 700 milhões, só abateu 60 milhões. O resto tudo é os juros, que se eu não me engano é pelo IPCA, no índice de reajuste do RCE. Ora, com isso, você na verdade está enxugando gelo. Você não consegue, você paga 120 e poucos milhões, mas só abate 60, você não vai conseguir em 10 anos pagar a sua dívida, que é a proposta do RCE. Então isso fica inviável. Outros clubes já pularam fora do RCE, o Cruzeiro pulou fora, o Botafogo pulou fora, o Atlético Mineiro pulou fora também. Então, o jeito de pular fora do RCE e não ter execuções penais é você conseguir na justiça uma recuperação, a chamada de recuperação judicial. Você entra com pedido de recuperação judicial. Já fiz um vídeo aqui falando sobre recuperação judicial, mas vou repetir algumas coisas. Você entra com recuperação judicial e aí na recuperação judicial você apresenta um plano de pagamento para os seus credores. Você discute com o juiz, né? Olha, eu vou pagar dessa forma. E você tem que provar para o juiz que você tem condições, você vai ter receitas para pagar da forma que você está apresentando aquele plano. E geralmente, quando você faz uma recuperação judicial, você oferece uma grana para amortecer a dívida. Geralmente, em recuperação judicial, você consegue diminuir 80% da dívida, às vezes até 90% conforme for a negociação. E como é que isso acontece? Assim, a grosso modo, você tem uma dívida de R$100 com o cara, aí você chega lá para o cara e fala assim, olha só, eu não tenho R$100 para te pagar, mas olha só, eu tenho R$20 para te pagar. Você aceita R$20 para te pagar? Cara, pô, entre eu ficar esperando na justiça esses R$100, pô, para receber daqui a 10 anos e receber 20 agora na mão, eu vou aceitar esses 20. Você reduziu em 80% a tua dívida. Mas para fazer isso, para dar os R$20 assim na hora, você tem que ter um dinheiro, né? E o Vasco não tem. Então não adianta entrar com recuperação judicial se você não tem um caixa robusto para fazer isso. Então qual é a ideia? A lei da recuperação judicial ela muda em 2020. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil importou esse sistema de empréstimos DIB. O empréstimo DIB é um empréstimo que ele pode ser feito por bancos, né, ou operadoras financeiras a quem está em recuperação judicial. Aliás, o empréstimo DIB ele só pode ser feito, o empréstimo só pode ser feito para recuperação judicial. É como você dá esse dinheiro para quem está devendo. Mas você só pode dar esse dinheiro para o devedor se ele estiver dentro de uma recuperação judicial. E aí a tua recuperação judicial também ganha força, porque veja bem, não é só você entrar em recuperação judicial, você tem que entrar numa recuperação judicial, apresentar um plano, todos os credores seus têm que dizer, perdão, falei besteira, a maioria dos seus credores, né, pelo menos 50% mais um, tem que dizer, ok, sim, aceito o seu plano de pagamento, tá tudo beleza, homologar no juiz. E o juiz só vai apresentar o seu plano para os credores depois que você tiver uma certeza, depois que ele tiver a certeza, que você mostrar a certeza dentro do seu plano, que você pode pagar. E aí se você entra com uma amortização da dívida pesada, eliminando um monte de gente logo de cara, né, que vão aceitar a redução da dívida, a tua recuperação judicial vai ser aceita. E a sua dívida de 700... né, vai cair aí para 300 e pouco, né, vai cair mais ou menos isso aí, vai cair aí para 140 milhões, 200 milhões no máximo, talvez, né, vou botar aqui 300 milhões, você batendo 400 milhões da dívida, já foi um grande negócio, nem foi 80%, né, se fosse 80% você ficaria com a dívida de 140 milhões, você sai de 700 para 140, e você pega esses 165 milhões para isso, para encharcar, para isso o Vasco está fazendo esse empréstimo com o BTG, e por isso que o empréstimo tem que ser DIB. Só vai sair um empréstimo se a recuperação judicial for aceita. Você lá conversando com o juiz, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho isso combinado aqui com o BTG, já está tudo certo com a gente, mas o dinheiro só entra se o senhor homologar a recuperação judicial. O dinheiro entrando, a gente vai encharcar aqui os credores
e vamos eliminar vários credores através do pagamento antecipado na oferta de um deságio. Que muitos desses dinheiros hoje que estão sendo calculados, desses valores para os credores, é juros. Então o cara às vezes quer só o valor nominal, o Vasco devia 1 milhão pro cara, e aí com os juros já está em 4, 5. Aí você já fala, pô, cara, eu dou 1 milhão, cara. Os 5 eu não vou conseguir, mas deixa eu dar esse 1 milhão. Te pago agora 1 milhão. O cara aceita. O cara vai aceitar, pô. Os valores são altos, cara. Então você consegue fazer isso. O Cruzeiro fez assim, o Bahia fez com o City, fez assim, só não pensou o Bahia acho que só não precisou pegar o empréstimo DIB. O próprio City botou o dinheiro, foi lá e atacou as dívidas. A C7 Part tentou atacar a dívida nesse ponto através do RCE, que é o que estava combinado. A C7 Part não fez nada muito de diferente, né? Agora, o que está trazendo estranheza, né, e aí é o que o Vasco negou. O Vasco, logo ontem mesmo, emitiu uma nota oficial negando. Negando o quê? Negando a forma de pagamento, que é o que está causando estranheza. A notícia do Pipeline, que veio lá do jornal Valor Econômico, ele traz uma notícia muito estranha, cara, quanto à questão do pagamento. Como o Vasco ia pagar isso ao BTG Pactual? Bem, o BTG não confirmou, disse que está negociando com o Vasco, não confirmou nada. E o Vasco negou que o pagamento seria dessa forma, ou seja, o Vasco não nega o negócio. O Vasco entende que tem que fazer o negócio, que o negócio é um bom negócio. Mas o Vasco negou a forma de pagamento, como seria o pagamento. O que saiu na matéria, o Vasco nega. O Vasco diz que não seria assim, porque isso seria prejudicial ao Vasco. Mas seria muito prejudicial ao Vasco. Então vamos ver o que saiu na matéria aqui e vamos analisar, né? Mesmo com a negativa do Vasco, porque é um absurdo tamanho. Outro detalhe que precisa ser falado antes da gente entrar na forma de pagamento da proposta lá, na notícia que saiu no Pipeline. Uma coisa interessante que a gente precisa entender, que fala assim, pô, mas vai pegar empréstimo, vai estar tudo quebrado, blá, blá, blá. Gente, olha só, quando você entra numa recuperação judicial, você precisa ter um dinheiro para encharcar. É necessário, senão não vai andar e você não vai ter o abatimento que você espera ter da dívida, né? O dinheiro chama dinheiro, você precisa ter dinheiro para poder conseguir os descontos. O Botafogo, ele fez isso agora, o Textor fez isso. O Botafogo saiu do RCE, entrou em recuperação judicial e meteu 300 milhões na recuperação judicial. Botafogo, que não tinha uma dívida do tamanho do Vasco, a dívida era menor, e meteu 300 milhões lá, acho que não botou todo o dinheiro não, botou uma parte do dinheiro. Muitas dessas contratações que o Botafogo fez, Almada, tal, foi desses 300 milhões, que o Botafogo pegou com o empréstimo DIB, junto à XP. Em vez de ser o Pactual, o BTG Pactual, o Botafogo pegou com a XP Investimentos. Foi a instituição financeira que deu 300 milhões para o Textor. E parte desse dinheiro ele investiu em jogadores. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Só que ele é DIB porque ele é amarrado à sua recuperação judicial. Né? E aí que entra algumas coisinhas esquisitas. Né? Eu não sei como é que é o do Botafogo, porque o Botafogo não chama tanta atenção. O Vasco chama muita atenção. Né? E aí tem algumas coisas assim muito estranhas que a gente precisa ver. Primeira coisa estranha é que o Vasco ia fazer uma saiu a notícia da Pipeline que o Vasco negou. Agora, tudo que eu vou falar agora aqui, o Vasco negou que seja assim. Mas a notícia que saiu, né? E sabe aquela história de onde tem fumaça, fogo? Então pode ser que não seja tudo isso, mas seja alguma coisa disso. E qualquer coisa disso é ruim. Vamos lá, vamos ver. Vasco pegaria os 165 milhões, DIB com recuperação judicial, a gente já viu isso, é normal, é legal, é bacana, isso vai ajudar o Vasco, vai resolver algumas situações do Vasco, legal, tá tudo show, bacana e tal. Mas como o Vasco vai pagar? O Vasco teria 2 anos e meio para pagar. E o Vasco, para pegar 165 milhões, vai ter que dar algumas garantias pro BTG Pactual. Ok, eu não sei quais garantias que o Botafogo deu para XP, mas é normal você dar garantia. Ninguém vai te dar 165 milhões pelos seus lindos olhos azuis. Não vão dar. O Vasco vai ter que pagar, tem que dar uma contrapartida. Se você não me pagar, qual a garantia que você leva? No mundo todo é assim, né? A C7 Part está enrolada por causa disso, porque as garantias que ela deu eram frias. Um dos rolos da C7 Part, aliás, o maior rolo da C7 Part, né, contra a Lederal, na ação lá fora, é exatamente esse, o da garantia, porque ela deu a garantia fria, né, ela deu a mesma garantia para todo mundo, não pode, isso é crime. E aí o BTG está querendo, saiu a notícia que o BTG ia receber do Vasco as seguintes garantias. O Vasco, antes da gente falar, é bom que a gente volte aqui para entender a constituição da SAF. Como é constituída a SAF? A SAF ela tem 70% das ações para serem negociadas, 30% das ações em nome do CRVG.
Então, hoje, a divisão societária da Vasco SAF é 30% do CRVG, 31% da 777 Partners e 39% da SAF, da Vasco da Gama SAF. Porque esses 39% das ações da SAF, elas estavam em contrato numa promessa de compra e venda para a 77 Partners. Como isso não se realizou, a 77 Partners tinha um controle acionário em cima dos 39%. Ela perde o controle acionário dos 39% e esses 39% ficam com a Vasco SAF. O CRVG tem 30%. Hoje o CRVG é o controlador dos 39% da Vasco SAF e dos seus 30%, 69%. 31% é da 77 Partners. O CRVG ele é o controlador. Então, acaba que a Vasco SAF é do CRVG, acaba a história sendo a mesma. Mas como ficaria? A Vasco SAF cederia os seus 39% como garantia ao BTG. E o CRVG cederia 20% das suas ações da Vasco SAF para o BTG. O BTG Pactual, então, estaria com garantia de 59% das ações da Vasco SAF. Claro que o BTG não passa a ser o dono, nem controlador, nem nada. É apenas uma alienação fiduciária. É uma garantia. É como se você tivesse um papel de garantia. Olha, se eu não te pagar, você passa a ser o dono da Vasco SAF. Só que 59% das ações da Vasco SAF, a nível de valores de reais, no valuation da época da 77 Partners, quando o Vasco foi vendido, quando a 77 Partners, quando a Vasco SAF foi criada, você fez um valuation. Quanto vale a Vasco SAF? Se chegou à conclusão que a Vasco SAF valia 1 bilhão. Naquela época lá, 1 bilhão. Os ativos, as receitas, o Vasco valia 1 bilhão. A Vasco SAF valia, o futebol do Vasco valia 1 bilhão. A Vasco da Gama SAF, a empresa, valia 1 bilhão. Esse foi o valuation. Tanto é que 70% das ações, que é o que a 77 Partners teria adquirido em contrato, valeriam 700 milhões. Tanto é que 31% das ações que a 77 Partners mantém hoje, sem juros, sem correção, é igual ao valor de 310 milhões. Está claro isso? Não está claro isso? É 10 milhões para cada ação. Ora, se o BTG Pactual vai ficar com 59% das ações da Vasco da Gama SAF, 39% oriundas da própria Vasco da Gama SAF, 20% do SRVG, né? O SRVG vai passar a ficar só com os 10% que é obrigado a ficar pelo governo. Claro que isso o Vasco não pagando o empréstimo, tem 2 anos e meio para pagar 165 milhões. Depois nós vamos ver como vai pagar. Nós estamos falando só das garantias, o que saiu no blog lá da Valor ontem. Ora, se você precisa dar 59% das ações, em dinheiro você está garantindo 590 milhões sem juros, sem correção. Isso num valuation de 2022, porque na hora que você fizer um novo valuation da Vasco da Gama SAF, esse 59% eu espero que vai valer mais, porque o Vasco foi feito, o valuation do Vasco foi feito, o Vasco na segunda divisão, sem patrocínio. Hoje o Vasco tem uma Betfair, hoje o Vasco tem uma receita, hoje o Vasco tem ativos. O Vasco não tinha no time profissional nenhum atleta que era do Vasco. Hoje o Vasco tem jogadores do Vasco, o Vasco tem ativos, o Vasco hoje tem patrocínios mais robustos, o Vasco hoje cresceu, está melhor, está na primeira divisão, tem possibilidade de receitas ainda maiores, né? Mas o BTG Pactual vai levar de aliança fiduciária 59% das ações da Vasco da Gama SAF, 590 milhões. Já é um número esquisito. Vou pegar 165 de empréstimo, eu tenho que garantir 590? Pô, é mais do que o dobro, cara. Que negócio é esse? Por que isso? Estranho, né? Ainda tem outras alienações pelo site da Valor, ainda teriam outras alienações. Por exemplo, eu vou te dar de garantia as ações da Vasco SAF, mas isso só não basta. Em contrato teria o seguinte, que se o Vasco tivesse uma receita acima de 30 milhões, teria que repassar para o BTG com amortização antecipada. Por exemplo, o Vasco vende um atleta, vendeu lá o Ryan por 35 milhões. O Vasco tem que repassar 30 milhões para o BTG para bater já nos 165 milhões. Olha que beleza. Você deu 590 milhões, né, 590 milhões de garantia em papel das ações da Vasco da Gama SAF, mas eu ser obrigado a pagar, a amortizar esse valor de 165 milhões em dinheiro antecipadamente na venda de algum atleta.
Ou então o Vasco recebeu uma cota de televisão. Tá lá, tá escrito exatamente isso. O Vasco tem que passar o dinheiro até 30 milhões para o BTG. Então, se o Vasco vende o Ryan no mês e recebe a televisão no outro mês, perdeu 60 milhões a pagar os 165. Outra coisa é que esse empréstimo dos 165, ele não fica parado em 165. Ele tem uma correção de CDI mais 11,5%. Cara, é um juros absurdo. É um juros, assim, absurdo. É juros de agiota, cara. E o Vasco está pagando um juros desse. Porque só o CDI já está em quase 11,06, se eu não me engano. Mas 11,5 é um juros gigantesco. É um péssimo negócio financeiro para o Vasco. A nível de transação financeira é impagável. O Vasco vai ficar pagando 30 milhões, vai deixar de enxugar gelo no RCE para ficar com uma dívida para os caras e vai entregar o Vasco para o BTG. Porém, o BTG não quer administrar futebol do Vasco. O BTG não quer ficar com as ações, ele quer receber o dele. Tem também nesse contrato que o BTG passa a ser o único intermediário numa situação de venda da Vasco da Gama SAF. E aí, na hora que for vender a Vasco da Gama SAF, ele, BTG, passa a ter 6% do valuation. Então, do novo valuation. Quando o Vasco vai vender a SAF, aí vai vender as ações, tal, ele passa a ter 6%. Porém, quando vender a SAF, que ele ganhar essa comissão, não abate do empréstimo que ele fez, dos 165 milhões. Então, o cara que comprar tem que pagar ele, o BTG. Paga os 6%, que é a comissão, e vai pagar o empréstimo dos 165 milhões, porque não abate. Esse nem é tão imoral assim, porque uma coisa é o dinheiro que eu emprestei e uma coisa é o serviço que eu estou prestando. Então ele ganha pelo serviço prestado e ganha pelo dinheiro emprestado. Ok, tá bom. Esse não é tão imoral. O pior é a alienação fiduciária de 59% das ações. Mas aí o Vasco vai vender lá pro seu Crefiso. O seu Crefiso vai comprar a Vasco da Gama SAF, que é mentira, não vai. Mas só estou dando um exemplo aqui, só para a gente poder conversar. Aí o Vasco vai vender pro seu Crefiso. O seu Crefiso vai lá, quanto é o Vasco agora? Ah, o Vasco agora custa 2 bilhões. Ah, é 2 bilhões? 2 bilhões. Então, eu tenho que pagar... Quanto é que você está devendo lá ao BTG Pactual? Olha, eu já paguei 100 milhões, mas eu ainda devo 90, porque teve os juros e tudo, eu ainda devo 90. Então, do 1 bilhão, 90 milhões eu vou pagar do 2 bilhões, né? Eu vou pagar 90 milhões, eu tenho que pagar ao BTG. Pum, pago o BTG. E o resto aí ele compra os 70% ou 80%. Né? De qualquer maneira... É como se fosse, né, fica o cheirinho de que o BTG está fazendo um empréstimo ponte. Eu estou te antecipando um valor de empréstimo ponte que vai ser amortizado, vai ser pago quando vender. O Vasco entende que em 2 anos e meio vai vender a Vasco da Gama SAF para outro qualquer. O que não pode é a diretoria do Pedrinho ficar com o mesmo discurso do que era a diretoria do Salgado. Tem que fazer isso, senão o Vasco quebra. Não há outra possibilidade. É isso ou estamos quebrados? É isso ou estamos falidos? Esse discurso não pode acontecer. Esse discurso que tem que ser tudo alavancado às pressas na correria, deu muito ruim com as 7 partes. Né? Não vamos cair na repetição desse erro. O Conselho Deliberativo não pode ficar parado. Tem que exigir transparência e entender como é que vai ser. O Vasco da Gama, né, ontem emitiu uma nota oficial dizendo que não é assim, que não é nessas bases, que essas bases seriam prejudiciais ao Vasco e eles nunca fariam nada que fosse prejudicial ao Vasco. Ok, legal, bacana. Eu estou analisando aqui a matéria que saiu na Valor Econômico, mas também estou dando a nota do Vasco que disse que não é isso, não é essa história. Beleza, se não é, ótimo, maravilhoso. Então diz pra gente como é que é. Ele diz que ainda está negociando, não tem nada fechado, mas que está negociando. O Vasco está negociando sim com o BTG. E é normal pegar um empréstimo DIB. Está pegando até pouco. O Botafogo pegou 300 milhões, contratou jogador, contratou tudo. O Vasco vai pegar só 165. Né? Claro que o Botafogo consegue pegar 300 milhões porque quem está por trás é o Grupo Eagles. Né? Então tem uma estrutura financeira mais robusta. O Vasco não tem. O Vasco não tem estrutura financeira e o associativo tem fama de caloteiro. Não essa gestão, mas é histórico que o associativo do Vasco tem fama de caloteiro. Isso é um fato. Então, tem que ter esses cuidados. Talvez seja por isso que o BTG só vai dar, como é que fala? 165 bilhões. É isso que estamos falando. Tá explicado? Então, vamos aguardar agora cenas do próximo capítulo.
Bem, para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar o like lá, que ele é muito importante para a gente. Já falei isso lá na abertura, mas ele é importantíssimo para a gente, o like no vídeo, né? Faz o vídeo ficar relevante, faz o YouTube entender e mostrar para mais pessoas. Isso traz mais visualizações, traz mais inscritos, mais gente que passa a conhecer o nosso trabalho. Pô, então é legal, Alberto, dá essa moral para a gente. Deixa o joinha, deixa o seu like, né? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisar. Comenta aí o que você achou do jogo de ontem, né? Não quiser comentar, não comenta, vou entender perfeitamente, né? Porque não tem muito o que achar. Jogo horroroso, um time largado, né? Um time sem força, sem disposição. O time do Vasco não tem vitalidade. A palavra é vitalidade. Falta jovialidade, falta disposição. O pai é morto. Olha, uma coisa horrorosa. Mas, enfim, comenta também sobre o BTG, que se você entendeu aí essa transação, o Vasco negando que a forma de pagamento e as garantias sejam dessa forma, porém não nega que está pegando um empréstimo com o BTG Pactual. E aí, você acha que está certo, é isso mesmo, tem que partir para esse empréstimo, 165 milhões é pouco. O Vasco diz que vai pegar parte do dinheiro e vai investir no CT, vai fazer mais 4 campos, vão fazer 6 campos no CT, o CT só tem 2 campos, vão fazer mais 4 campos, que o terreno é enorme, o Vasco só usa 30% do terreno, o Vasco vai fazer mais 4 campos, vai fazer uma estrutura física melhor dentro do CT do que aqui tem hoje, né? O Vasco não tem o setor de molhado, o Vasco não tem banheiro, não tem piscina, não tem hidromassagem, não tem piscina térmica, o Vasco não tem nada disso dentro do CT, tem que fazer fora, então o Vasco tem que investir nessa situação, e a situação não é só comprar equipamento e colocar dentro de um container, você tem que fazer a ligação, né, de água, né, esgoto, você tem que fazer essa corrida toda dentro, você tem que ter uma obra aí, hidráulica por baixo aí para poder instalar a parte dos molhados. Então é um pouco mais complexo, mas nada impossível de fazer. O Vila Nova fez o seu CT gastando só 10 milhões. Se pegasse 10 milhões de 165 milhões e investir no CT, então CT show, pô, bacana pra caramba, maravilha pro Vasco, legal. O Vasco tinha que fazer um CT com quarto, para o atleta poder ficar lá e você poder treinar em 2 períodos, né? Mas isso aí é uma coisa para futuro. Bem, enfim, é isso. Então, até o vídeo de amanhã. Amanhã vai ter a festinha. Eu não sei se a gente vai passar essa festinha. Eu não sei, eu não sou muito a favor desse negócio, então não sei se eu vou fazer o vídeo de manhã, eu vou fazer o vídeo à tarde só para poder falar do como foi a festinha, né? Já que eu não posso mostrar a festinha ao vivo, que o direito de imagem é da Vasco TV ou de quem está lá transmitindo, né? Eu não posso ir lá porque eu não sou jornalista, não posso transmitir, não posso gravar nem filmar nada, então eu vou fazer só o comentário, que é o objetivo do canal, né? Fazer comentários e análise das notícias do Vasco, né? Nós não somos a fonte de notícia, nós somos a análise das notícias. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, tchau.